5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor. A pessoa diz assim: minha sogra é bênção, se converteu há pouco e ela me ajuda em oração no deserto. Foi a que mais me ajudou até aqui. O que acha? Já diz tudo, né? É uma bênção, né? A pessoa que tem uma sogra dessa é uma bênção. Imagine se todas as sogras fossem uma bênção assim, né? Que ajudasse a gente em oração. Seria uma bênção, né? Essa sogra aqui, né? Não faz mais que a obrigação dela também, né, gente? Não faz mais que a obrigação, porque a obrigação da sogra é ficar ao lado da nora e do filho. Mas, infelizmente, nem todas as sogras, né, ficam ao lado, né, da nora e do filho. Porque quando quando uma sogra está do lado da nora verdadeira, né, ela está ao lado do filho também, automaticamente. Ela nem fica contra a nora e nem fica contra o filho, né? O certo, o correto, seria a sogra ficar ao lado dos dois, né? Porque os dois não se tornaram uma só carne, né? Ela nem vai ficar contra o filho, né? O mais correto seria que toda a sogra ficasse ao lado do filho e da nora, ao lado do casal, né? Que nem passasse a mão na cabeça do filho e nem passasse passasse a mão na cabeça da nora, né? Seria o correto que se a nora tá errada, tá errada. Se o filho tá errado, né? Então é aquela coisa, né? Se toda sogra fosse uma bênção, como é na bênção dessa pessoa, né? É claro, logicamente, que existe sogras abençoadas, né, que fica ao nosso lado, ao lado da família, né, para dizer a verdade, fica ao lado da família, né, não fica ao lado da destruição, não é cúmplice da destruição, né. Bendita fosse se todas as sogras, né, e sogros também, ficassem ao lado da família, daquela que Deus constituiu como família. Bendito seria se todas as sogras fossem dessa forma. Seria uma bênção, mas infelizmente a gente sabe que nem todas as sogras são uma bênção. Na verdade, essas sogras que não são bênção, a gente tem que orar para elas ser bênção na nossa vida, né? Para elas poderem ser bênção. Porque nem todas são bênçãos, são, né? Só a misericórdia de Deus, pedir só a misericórdia de Deus mesmo, nem por isso são desabençoadas, né, gente? É pedir que elas sejam uma bênção, né? Que elas sejam a Noemi, né, da vida, né? Que elas sejam a Noemi. É pedir que algumas sogras sejam a sogra Noemi, que cuidava das suas noras, que ficou com as suas noras, né? Os filhos morreu, mas, né, ficou ali ao lado das noras, abençoou as noras, né? Só uma nora, embora só uma nora, que foi mais abençoada do que tudo, né? Por ter ficado, né? Porque também eu vou dizer, viu, gente? Tem umas noras aí que sangue de Cristo tem poder. Só Jesus na causa de algumas noras, né? Eu, assim, né? Eu não me considero, né? Se a minha sogra me considerava uma má nora, ela nunca me disse, né? Eu sempre tentei fazer, eu como sogra, aliás, eu como nora, né? Que eu ainda não sou sogra, né, gente? Eu como nora, eu tentava fazer de tudo pela minha sogra. Agora, se ela não gostava, né, dos meus esforços, talvez, né, porque a gente tem nora, a gente faz e a gente não agrada, né? Faz tudo por onde e mesmo assim tem sogra que não se agrada do que a gente faz. E eu posso assim dizer pro meu, eu não vou dizer que eu sou a nora perfeita, de forma alguma eu vou dizer aqui para vocês que eu sou a nora perfeita, mas sempre eu tentei fazer tudo pela minha sogra,
tudo, certo? Claro que houve, né, como eu já disse aqui, claro que depois da minha separação houve muitas divergências, né? Logicamente que ela se magoou comigo, eu me magoei com ela, né? Mas assim, em relação ao meu relacionamento com a minha sogra, eu sempre tive um bom relacionamento, eu considero assim, né? Não sei como é que ela considera, eu sempre perguntei a ela, eu sempre perguntei a ela, assim, eu sou ruim, eu fui uma nora ruim para a senhora, eu sou ruim para a senhora, eu fui, né? Sempre ela disse que não, né? Pela boca dela, ela sempre, né? Não, você só é um pouquinho cabeça dura, que é o que ela sempre me diz. Não, você é só o cabeça dura, né? Quando ela diz que eu sou cabeça dura, gente, é porque eu não faço o que ela quer, né? Que eu nunca fiz o que ela queria. Logicamente que ninguém deve fazer as coisas só porque o outro quer, né? E realmente eu sou, né? Não vou fazer o que a minha sogra quer porque ela quer, né? Ela só diz que eu sou cabeça dura. Sempre disse que eu era cabeça dura. E eu sei que eu, né? Por um lado eu sou cabeça dura em várias coisas, né? Mas sou cabeça dura em quê? Em qualquer coisa não, né? Sou cabeça dura porque tem alguma situação. Mas é assim, né? Eu não me considero uma nora. Sempre gostei da minha sogra, sempre orei por ela, oro por ela, né? Sempre amei ela, né? Desde que eu conheci, sempre considerei. Fora isso, né? Mesmo que o meu casamento não tenha acabado um dia, né? Eu sempre considerei a minha sogra, nunca chamei ela de minha ex-sogra, certo? Porque é até contra a Constituição, né, gente? Existe a Constituição, sogra é para sempre. Sogra é para sempre. A Constituição diz que sogra é para sempre, né? A Constituição brasileira. E eu nunca considerei a minha sogra como ex, né? Ela foi que me considerou como minha ex-nora, né? Doía assim, vou confessar para vocês aqui algumas coisinhas, né? Doía assim quando minha sogra me apresentava, essa daqui é minha ex-nora, né? Doía, gente, doía, né? Ficava triste na hora, mas depois passava porque eu relevava, né? Eu relevava, Deus tenha de misericórdia, né? Então, por essas questões, eu posso considerar aqui que ela não me considerava, né? Ela poderia até ter me considerado enquanto eu estava sendo a nora dela, casada com o filho dela, eu era a nora dela. Mas depois que eu me separei do filho dela, eu já não era mais a nora dela. Ela, né, não me considerava mais como nora, né? Eu acho bonito quando, independente de toda e qualquer situação, eu acho bonito quando os relacionamentos acabam, né? E a família ainda considera aquela pessoa como nora. Não, é você, né? Você... Eu tenho isso na minha família. Eu digo, bem queria que a minha sogra me considerasse assim na época, né, gente? Bem queria, hoje não. Mas na época eu bem queria que a minha sogra me considerasse como algumas pessoas da minha família, como a minha vó dizia para minha mãe, né, minha mãe madrasta, né, que eu já contei aqui para vocês, né, que meu pai se separou, meu padrasto se separou dela, e a família do meu padrasto nunca desconsiderou a minha mãe, sempre disse para ela, olha, você vai ser sempre a minha nora, né? A minha avó dizia para ela, você vai ser sempre a minha nora, né? Independente da escolha do meu filho, você vai ser sempre a minha nora. E assim, algumas tias também, né? Cunhadas da minha mãe também dizia para ela, você vai ser sempre a minha cunhada. Independente do que houve, né? Independente do que houve, você vai ter sempre a minha cunhada e você vai ser sempre bem-vinda aqui na minha casa, né, gente? Eu bem queria, assim, que fosse assim com muitos, né? Que não foi comigo, infelizmente, foram poucas as pessoas que me consideraram, né? Depois que eu acabei aqui confessando para vocês, abrindo meu coração aqui para vocês, né? Achei interessante esse comentário da pessoa e a pessoa me disse, o que que a senhora acha? Uma maravilha, né? Lógico que eu vou achar uma maravilha a sogra que apoia a nora, independente da escolha que o filho fez, né? E assim, né, gente, eu bem queria que a minha sogra
né, me considerasse como nora, independente do que houve entre mim e, né, o meu esposo na época. E aquela coisa, né? Felizmente não são assim com todos, né, gente? Infelizmente não são assim com todos, mas é aí que a gente vê também quem ama a gente, quem gosta da gente e quem considera a gente realmente. É aí que a gente vê quem é que verdadeiramente ama a gente, quem realmente considera, né? Não, porque tem gente que desconsidera, né? Simplesmente desconsidera por algo que aconteceu. E eu acho muito bonito a pessoa que, mesmo que independente do que aconteça entre o casal, a pessoa mantém o vínculo ali, né? Não se desfaz daquele vínculo, embora assim, de uma forma ou de outra, eu não me desfiz do vínculo que eu tinha com a minha sogra e nem com o meu sogro na época, certo, da separação. Eu, né, tinha contato e tal, mas de uma outra forma, né? Uma das partes não me considerava tanto, né? Eu percebi isso aqui, que eu não era mais considerada tanto, né? Infelizmente isso me entristeceu, mas nada que Deus, né, não possa mudar o nosso coração, a mente da pessoa, mas a gente entristece, né? Benditos aqueles, né, genros que têm uma boa sogra e um bom sogro que ore por você, que está com você, independente da escolha. Eu conheço muita gente, eu tenho uma amiga também que o filho dela, né, eu acho bonito o jeito dela pensar, dela agir, dessa minha amiga. Eu acho muito lindo o jeito dela agir, dela pensar. Que ela tem um filho, o filho dela deixou a esposa dele, né, deixou a esposa, trocou ela por uma outra, né, vive com a outra, mas ela diz na minha cara, olha, o meu filho se separou dessa mulher, dela, mas para mim ela é minha nora, eu considero ela minha nora porque a outra é a prostituta, ela diz assim, né, gente, é o jeito dela, é uma prostituta que destruiu a família do meu filho, porque a minha nora é ela, eu reconheço só ela como minha nora. E eu acho lindo, gente, o jeito que ela fala da nora dela, né? Ela, sim, é minha nora. Essa daí, não. Essa daí só quer estragar a vida do meu filho, só estragou a vida do meu filho, só faz o meu filho, né? Lá eu não tenho como, né? Ela, se não gosta, né, gente? Tem contato nenhum lá com a amante do filho dela lá. Mas ela falando da nora dela, o que eu fico assim, né? Fico admirada pelo como ela trata, considera a nora. Ela diz, olha, ela é minha nora, ela é minha amiga, com ela eu posso contar, eu me abro com ela, né? Com ela é uma pessoa que eu considero, independente do que o meu filho vai decidir da vida dele, ela vai ser sempre a minha nora, né? E a coisa mais linda de ouvir, né? Eu gostaria de ouvir isso da minha sogra, né? Eu gostaria, vou dizer, mas infelizmente nem todos nós. Talvez um dia muitos. Hoje ainda eu nunca ouvi isso, né, gente? Até hoje eu nunca ouvi. Também hoje não tem. Mesmo que a pessoa venha me dizer um dia, não tem nem mais graça, porque a pessoa que se desconsiderou um dia, né, já foi. Quando uma pessoa desconsidera uma pessoa, já foi. Né? Eu sempre fui aquela pessoa que nunca tratei a minha sogra como ex, nunca disse minha ex-sogra, nem meu ex-sogro. Sempre tratei como meu sogro, até conversando com as pessoas. Minha sogra assim, minha sogra é uma boa pessoa. Nunca disse que era minha ex-sogra, o meu ex-sogro, assim como também, né, em questão do cônjuge, né? Nunca tratei, nunca conheci a minha sogra como ex. Por quê? Porque eu tenho, logicamente que eu tenho o conhecimento da palavra de Deus, né? Mas essas pessoas, infelizmente, não têm o conhecimento da palavra de Deus. Mas é isso, né, gente? Benditas as sogras e os sogros que consideram as noras, né? Que realmente reconhece elas, que chama elas de nora, é minha nora, né? Eu conheço também sogros que consideram as suas noras, é minha nora, e apresenta ela como minha nora. Essa é minha nora, a mãe do meu neto, né?
Essa é minha nora. Eu acho muito bonito, gente, muito bonito essa consideração. Infelizmente, nem todos têm essa consideração, nem todos, nem nora, nem tem, assim como tem nora também que não considera a sogra como sogra, considera como ex, assim também tem sogra que não sogra e sogro que não considera, né, a pessoa. Dos dois lados, corta dos dois lados. Mas isso aqui é um aprendizado pra gente, né? Se você tem uma sogra e se você tem um sogro que lhe ajuda em oração, que fica ali orando, ajudando você em oração, dê graças a Deus, levanta a mão pro céu, certo? Porque você é minoria. Você é minoria. Garanto a você aqui que não são todos não, viu? Nem todos têm essa dádiva e essa bênção, né, de ser compartilhada ali juntamente. A pessoa que tem uma nora ou uma sogra boa, maravilhosa, olha, é a coisa excelente, né? Mas se você não tem uma sogra assim, tá, gente? Tem uma sogra que não é bênção, nem um sogro ou cunhados, ou seja lá, ore para que elas sejam uma bênção um dia. Orem para que ela mude, né? Se ela não considera você, se ele não considera você, certo? Ore para um dia ela poder considerar você, né? Para ser uma bênção, para ser uma sogra boa, de considerar você realmente. Porque ter uma sogra que não considera a gente, ou ter uma nora que não considera a gente também, não tem coisa pior, certo? Né? Assim como também cunhados, cunhadas, não importa, cunhados, cunhada, a família, né, que não considera, né, que não considera. Né? Eu só me lembro aqui, é aquela coisa, né, gente? Mas deixa pra lá, né? Que se você tem a sua sogra, é uma bênção, glória a Deus, amém? Que Deus abençoe vocês.